Nosso texto base para aprendermos sobre o assunto de hoje está em Efésios 4:11, que diz: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A ordem dada por Jesus em Marcos 16:15 sobre ir e pregar o evangelho a todas as pessoas se dá de diversas formas, cada um com seu dom e personalidade dentro do reino. Eu quero compartilhar com vocês agora um pouquinho sobre cada um dos dons ministeriais e você pode verificar com qual deles você mais se identifica. Bom, vamos começar com o evangelista, que é a pessoa que ama falar do evangelho para as outras pessoas, seja nas ruas, em seu trabalho, em sua família, no seu ciclo social em geral. O evangelista tem um peso em seu coração por aqueles que ainda não conhecem Jesus. Ele sente ter essa missão de levar as pessoas a conhecer Jesus e o que ele fez por elas. O seu coração está inclinado para fora das quatro paredes da igreja. A mensagem que o evangelista carrega é simples e cirúrgica. Jesus te ama, ele morreu na cruz para te salvar, para que você não precise ir para o inferno e ele tem um plano para a sua vida. O evangelista tem uma unção específica que atrai as pessoas e ele tem facilidade de se adaptar a todos os públicos, pois a unção em sua vida toca profundamente as pessoas ao seu redor. Ele espalha as sementes do evangelho para que venham germinar pela ação do Espírito Santo nos corações. O evangelista também é capacitado por alguns dons do Espírito que estão descritos em 1 Coríntios 12, e esses dons são o dom da fé, o dom de cura e o dom de sinais e maravilhas. O que acontece durante a pregação do evangelista é que esses dons se manifestam na vida das pessoas para confirmar a pregação da palavra. Então, normalmente, as pessoas são curadas fisicamente, há sinais e milagres que acontecem para que elas possam vir a crer em Jesus. É uma confirmação do Espírito Santo na vida daquele que está sendo ministrado pelo Evangelho. O evangelista também normalmente não está nas multidões, porque ele ama o perdido e seu coração sempre está inclinado por aquele que ainda não tem Jesus como único Senhor e Salvador. Um bom exemplo de evangelista que temos na Bíblia é Filipe. Olha o que diz em Atos 8, do 5 ao 8. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Ou seja, onde existir um evangelista pregando o evangelho, normalmente existirá milagres acontecendo. Quando continuamos a ler a história sobre Filipe, mais adiante no versículo 26, veremos um anjo dando ordem para que ele fosse ao sul de uma estrada que descia de Jerusalém para Gaza, onde ele encontrou um jovem oficial influente numa carruagem, e ele estava lendo um trecho do livro de Isaías. Acontece um diálogo entre eles e Filipe explica o contexto do livro para que aquele jovem, por sua vez, creia em seu coração no Evangelho, que lhe é esclarecido e, consequentemente, aquele jovem pede para que Filipe batize ele próximo a algumas águas que haviam no local. O jovem então é batizado pelo evangelista e logo em seguida Filipe é arrebatado pelo Espírito Santo para outro lugar após cumprir o seu papel ali. Outro milagre acompanhando a vida de Filipe, o evangelista. Bom, agora vamos para o pastor. Pastor é aquele que cuida do rebanho e a sua marca é a compaixão pelas pessoas, pois ele sente a dor de suas ovelhas. A pessoa que tem um coração de pastor ou pastora possui um profundo amor pelas almas e ele ama as pessoas de graça. Geralmente não mede esforços para ajudar e cuidar das pessoas. O pastor carrega consigo uma unção de cura e é aquele que sabe ouvir, aquele que se importa e Deus o usa para curar as feridas do seu povo. Ele também é dotado do dom de aconselhar e ensinar as pessoas. Ele se preocupa com o tipo de alimento em que as ovelhas têm recebido e procura levar a palavra de forma mais pura possível. O pastor também exerce o papel de provedor e protetor do rebanho. Sempre procura saber como as pessoas estão e possui uma profunda compaixão por suas dificuldades e problemas.
A liderança é algo visível no ministério de um pastor, pois ele precisa estar à frente do rebanho, sendo um exemplo para suas ovelhas e conduzindo elas pela direção correta, que é Cristo. E aí, você se identificou com essas características? Agora vamos para o mestre. O mestre é aquele que ama ensinar, ele tem um profundo desejo de estudar e aprender sobre as coisas que ele tem interesse, e enxerga detalhes onde a maioria não percebe. Ele traz crescimento com seu ensino, conduzindo as pessoas à maturidade. Geralmente o mestre não está nas ruas pregando o evangelho como o evangelista, e nem cuidando das feridas das pessoas como pastor. Mas ele está debruçado sobre a Bíblia e em livros, aprendendo com profundidade sobre as Escrituras e tudo aquilo que envolve o reino de Deus. Ele compartilha ensinamentos profundos da palavra, trazendo clareza para aqueles que têm sede e fome por aprender mais sobre Deus. O mestre destrincha e esmiuça a palavra de Deus, ajudando as pessoas a enxergarem com maior clareza o que a Bíblia quer dizer. Ele leva as pessoas da superficialidade para a profundidade. O mestre carrega uma graça para poder ensinar com simplicidade as coisas profundas. O ensino traz luz sobre aquilo que estamos aprendendo, e é isso que o mestre faz. Ele é um amante de livros e sempre está adquirindo novos materiais de estudo e prefere estar sozinho para meditar sobre aquilo que ele está aprendendo. E geralmente leva os outros à reflexão sobre aquilo que ele está ensinando. Um cuidado que o mestre precisa ter em seu ministério é de não se isolar das pessoas e dos relacionamentos para ficar o tempo inteiro mergulhado nos estudos. E também não permitir que o orgulho tome o seu coração, pois existe uma sedução no intelectualismo que leva as pessoas à soberba. Lembre-se, a simplicidade em explicar coisas complexas é uma habilidade de alguém que tem esse chamado de mestre. Então, proteja o seu coração da arrogância. Vamos falar agora sobre os profetas, os porta-vozes do céu na terra. Eu, particularmente, amo os profetas. São aquelas pessoas geralmente de fibra, pois elas são encarregadas de transmitir à igreja as palavras que Deus está liberando sobre o povo. Os profetas trazem alinhamento, a correção e o direcionamento de Deus sobre pessoas, lugares e circunstâncias. Normalmente, os profetas não são tão amados como os pastores, pois precisam ser firmes com a mensagem que Deus coloca em seus corações. Uma curiosidade é que no Antigo Testamento os profetas também eram chamados de videntes. Na Nova Aliança, o profeta tem o papel de exortar, edificar e consolar por meio da sua mensagem. Lembre-se, a palavra de um profeta é sempre para testificar, confirmar aquilo que Deus já está colocando em seu coração. Existe diferença entre uma profecia e uma profetada. A profecia sempre será para confirmar algo que Deus já está falando sobre você. É sobre aquilo que Deus já vem falando ao seu coração. Então ele pode levantar alguém para trazer uma mensagem confirmando aquilo que ele já vem falando. Já a profetada é aquela palavra aleatória que não está alinhada em nada com a palavra de Deus. É aquele famoso "eis que te digo que você se casará com fulano". Tenham cuidado, o ministério profético possui uma linha muito fina e precisa estar alinhado com as Escrituras e com o caráter de Deus. A Bíblia também nos ensina a sempre julgarmos uma profecia recebida, nunca o profeta. Devemos passar a palavra recebida pelo filtro da palavra de Deus e pela confirmação do Espírito Santo dentro de nós. Outra forma de confirmar uma palavra profética é observar o seu cumprimento. Quando um profeta fala, o cumprimento da sua palavra testifica a ação de Deus sobre determinada situação. Os profetas normalmente possuem o dom de visões e sonhos, é a forma como Deus se comunica com eles. São pessoas com uma forte inclinação para a oração e possuem uma sensibilidade maior no reino espiritual. Eles conseguem enxergar o que a maioria não vê e também podem receber de Deus revelações sobre o futuro, presente ou passado de uma pessoa, pois normalmente eles fluem nos dons da palavra de conhecimento e sabedoria, que estão descritos em 1 Coríntios 12. Alguns profetas famosos na Bíblia são Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Jonas. Para finalizarmos, vamos falar rapidamente dos apóstolos. Quando lemos o Novo Testamento, veremos que muitos discípulos de Jesus se tornaram apóstolos. Os apóstolos normalmente são aqueles que implantam igrejas e eles lançam os fundamentos. É um típico ministro da palavra e é um pioneiro em ir a lugares onde muitos cristãos não irão.
O apóstolo carrega a habilidade de formar e levantar outros líderes e é visto como um pai espiritual. Normalmente, ele exerceu muitas atividades dentro da igreja e conheceu todos os ministérios e os demais dons ministeriais que estamos aprendendo aqui. Ele até chegou a exercer alguns deles, como pastoreio ou evangelista, para então ser enviado e levantar igrejas e líderes em outros lugares. Podemos observar o apóstolo Paulo fazendo isso nas igrejas através das suas cartas. Agora, para fecharmos, vamos continuar a entender o que diz em Efésios 4, do 11 ao 13, com relação do porquê Cristo estabeleceu em sua igreja os 5 chamados. Lá está escrito: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Portanto, esses chamados foram estabelecidos por Jesus para aperfeiçoar os santos, edificar o corpo de Cristo e a obra do ministério. Deus nos capacita dentro da igreja para promover Jesus e aproximar as pessoas dele. E aí, você se identificou com as características de algum desses chamados? Comente aqui embaixo se você já tem convicção de algum deles em sua vida ou se ainda está descobrindo seu propósito dentro da igreja. Sabemos que a maioria dos cristãos possuem seu chamado para fora das 4 paredes da igreja, mas todos fazemos parte do corpo de Cristo e os 5 ministérios auxiliam e ajustam o corpo. Deixe seu like se você achou interessante o conteúdo de hoje e compartilhe para que mais pessoas possam aprender sobre os 5 ministérios. E se você ainda não é inscrito no canal, junte-se a nós.